Imaginem um mundo onde as pessoas adoravam deuses dos quais nunca ouvimos falar, de maneiras que mal podemos imaginar. Este é o mundo das religiões extintas, crenças e práticas que desapareceram da história humana. Como cidades esquecidas engolidas pela areia, essas religiões oferecem um vislumbre do passado, lembrando-nos da diversidade da crença humana. Contam histórias de civilizações antigas, suas esperanças, medos e compreensão do universo. Essas religiões, antes vibrantes e vivas, são agora conhecidas por meio de textos fragmentados, templos em ruínas e lendas sussurradas. Elas nos lembram que mesmo os impérios mais poderosos e as crenças mais profundas não são eternos. Desaparecem, deixando para trás pistas tentadoras para juntarmos. O estudo de religiões extintas é uma jornada ao desconhecido. É uma tentativa de entender as crenças de nossos ancestrais, de nos conectar com sua visão de mundo e de apreciar a rica tapeçaria da experiência religiosa humana. Por meio de suas histórias, podemos aprender não apenas sobre o passado, mas também sobre nós mesmos e o poder duradouro da crença. Poucas religiões extintas capturam a imaginação como a do Antigo Egito. Suas histórias e mitos continuam a fascinar estudiosos e curiosos ao redor do mundo. Por mais de 3.000 anos, os egípcios adoraram um panteão de deuses e deusas, cada um representando diferentes aspectos da natureza e da experiência humana. Esses deuses eram vistos como protetores e guias, influenciando todos os aspectos da vida. Do deus Sol Ra ao enigmático Osíris, governante do submundo, essas divindades desempenharam um papel integral na vida egípcia. Ra, por exemplo, era adorado como o criador do mundo, enquanto Osíris era associado à ressurreição e à vida eterna. O dia a dia estava entrelaçado com rituais religiosos. Desde o nascer ao pôr do sol, os egípcios realizavam cerimônias para honrar seus deuses, acreditando que isso traria prosperidade e proteção. Os templos, adornados com hieróglifos e estátuas imponentes, serviam como centros de culto. Eram locais sagrados onde os deuses eram invocados e reverenciados. Sacerdotes, agindo como intermediários entre deuses e mortais, conduziam cerimônias elaboradas, oferendas e festivais para apaziguar os deuses e garantir o domínio divino do faraó. Esses rituais eram essenciais para manter a ordem e a harmonia no reino. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, preparando seus mortos para uma jornada ao submundo por meio da mumificação e elaborados rituais fúnebres. Acreditavam que a preservação do corpo era crucial para a alma alcançar a vida eterna. O Livro dos Mortos, uma coleção de feitiços e orações, servia como um guia para o falecido na vida após a morte. Este texto sagrado continha instruções detalhadas para navegar no submundo e alcançar a imortalidade. A grandeza da religião egípcia, com seus monumentos magníficos e sistema de crenças intrincado, continua a nos fascinar até hoje. As pirâmides, templos e estátuas são testemunhos duradouros de uma civilização que venerava seus deuses com devoção inabalável. Ela oferece um vislumbre de um mundo onde deuses imortais coexistiam e onde a vida e a morte estavam entrelaçadas em uma dança cósmica complexa. Através de suas crenças e práticas, os egípcios nos deixaram um legado espiritual que ainda ressoa nos dias de hoje. Surgindo da antiga Pérsia, o zoroastrismo ofereceu uma perspectiva única sobre a natureza do bem e do mal. Fundada pelo profeta Zoroastro, essa religião centra-se na adoração de Ahura Mazda, o Senhor sábio e criador de tudo. O zoroastrismo postula uma luta cósmica entre Ahura Mazda e Angra Mainyu, o espírito destrutivo. Essa batalha se desenrola no mundo e dentro de cada indivíduo, que deve escolher entre bons pensamentos, boas palavras e boas ações e suas contrapartes más. O fogo, símbolo de pureza e verdade, desempenha um papel central no culto zoroastriano. Os templos abrigam fogos sagrados,
queimando continuamente como um lembrete da presença de Ahura Mazda. Os seguidores se esforçam para viver eticamente, promovendo justiça, honestidade e caridade. Embora o zoroastrismo tenha declinado com a ascensão do Islã, sua influência ainda pode ser sentida. Seus conceitos de bem versus mal, céu e inferno e um dia de julgamento final ressoaram com outras religiões, moldando o desenvolvimento do pensamento ocidental. O desaparecimento de uma religião raramente é repentino. É um fenômeno que se desenrola ao longo de décadas, séculos ou até milênios. Em vez disso, é geralmente um processo gradual, influenciado por uma complexa interação de fatores, tanto internos quanto externos. Um fator significativo é a ascensão de religiões concorrentes, que podem oferecer novas perspectivas e práticas espirituais. Novas crenças, geralmente prometendo uma visão de mundo mais convincente ou maior realização espiritual, podem atrair seguidores de tradições mais antigas, enfraquecendo a base de apoio das religiões estabelecidas. A convulsão política e a conquista também podem levar ao declínio religioso, alterando drasticamente o panorama espiritual de uma região. Quando os impérios caem ou novos governantes chegam ao poder, eles geralmente trazem suas próprias crenças, às vezes suprimindo ou marginalizando as existentes, forçando mudanças na prática religiosa. A adoção do cristianismo pelo Império Romano, por exemplo, contribuiu significativamente para o declínio do paganismo romano, transformando a paisagem religiosa da época. Mudanças sociais e culturais também podem desempenhar um papel crucial na transformação das práticas religiosas. À medida que as sociedades evoluem, seus valores e prioridades mudam, refletindo-se nas crenças e práticas religiosas. As religiões mais antigas, se não se adaptarem a essas mudanças ou se tornarem cada vez mais irrelevantes para a vida das pessoas, podem gradualmente perder sua influência e seguidores. Finalmente, fatores internos, como disputas doutrinárias, corrupção dentro da hierarquia religiosa ou falha em atrair novas gerações, podem enfraquecer uma religião por dentro, tornando-a mais suscetível a pressões externas e acelerando seu declínio. Embora as religiões extintas não sejam mais praticadas ativamente, sua influência ainda pode ser sentida de várias maneiras. Seus mitos, símbolos e rituais costumam deixar uma marca indelével na arte, literatura e práticas culturais. As pirâmides egípcias, por exemplo, continuam a inspirar admiração e espanto, servindo como um testemunho da destreza arquitetônica e das crenças religiosas de uma era passada. Além disso, as religiões extintas costumam fornecer informações valiosas sobre a história e as culturas que as produziram. Ao estudar suas crenças, práticas e estruturas sociais, historiadores e arqueólogos podem obter uma compreensão mais profunda de como as civilizações antigas funcionavam, o que valorizavam e como davam sentido ao mundo ao seu redor. Além disso, o estudo de religiões extintas pode lançar luz sobre a evolução do pensamento humano e a busca humana duradoura por significado. Ao traçar o desenvolvimento de ideias religiosas ao longo do tempo e entre culturas, podemos obter uma perspectiva mais ampla sobre a natureza da crença e da condição humana. A influência de religiões extintas se estende além de sua importância histórica e cultural. Elas moldaram a maneira como entendemos o mundo e nosso lugar nele. Muitos de seus conceitos e práticas essenciais foram absorvidos, adaptados e reinterpretados por religiões posteriores, formando um fio condutor de crença que se estende por milênios. Este fio conecta gerações e civilizações, criando uma tapeçaria rica e complexa de fé e espiritualidade. Por exemplo, o conceito de uma luta cósmica entre o bem e o mal, central no zoroastrismo, encontra ecos na descrição das religiões abraâmicas de Deus versus Satanás.
Esta dualidade continua a influenciar a moralidade e a ética em muitas culturas modernas. Da mesma forma, a crença egípcia em uma vida após a morte e julgamento após a morte ressoa com conceitos semelhantes encontrados no cristianismo e no islamismo. A ideia de um julgamento final e uma vida eterna é um tema recorrente que transcende fronteiras culturais e temporais. Mesmo detalhes aparentemente menores, como o uso de incenso em cerimônias religiosas ou a observância de feriados específicos, muitas vezes podem ser rastreados até raízes antigas. Esses elementos rituais criam uma sensação de continuidade e conexão com o passado. As celebrações do solstício de inverno em muitas culturas, por exemplo, compartilham semelhanças com antigos festivais romanos em homenagem ao deus Sol, Sol Invictus. Essas tradições refletem a importância do ciclo solar na vida humana. Essa polinização cruzada de ideias destaca a interconexão da experiência religiosa humana. Ela mostra como as crenças e práticas podem evoluir e se adaptar ao longo do tempo. Mesmo quando as religiões antigas desaparecem, seus elementos essenciais podem viver, remodelados e reinventados dentro da estrutura de novas crenças. Assim, o legado espiritual das civilizações passadas continua a influenciar e enriquecer nossas vidas hoje.